Dezembro. Luzes piscando, famílias reunidas. Mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do planeta param suas vidas para celebrar o mesmo evento no mesmo dia exato. Mas aqui vai a pergunta que ninguém faz. Quem decidiu que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? E mais importante, será que ele realmente nasceu nesse dia? Porque se você acha que a resposta é óbvia, prepare-se. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga a data mais celebrada do mundo ocidental. Essa não é apenas uma história sobre uma data. É uma história sobre calendários perdidos, cultos esquecidos, cálculos matemáticos impossíveis e uma disputa que atravessa 2000 anos e ainda não foi resolvida. Então, vamos começar pelo básico. Vamos direto às fontes. Vamos ver o que os textos mais antigos sobre Jesus dizem sobre o dia do seu nascimento. E aí vem a surpresa. Eles não dizem nada. A Bíblia tem 27 livros no Novo Testamento. Desses 27, apenas 2 falam sobre o nascimento de Jesus, Mateus e Lucas, e nenhum deles menciona uma data exata. Mateus diz que Jesus nasceu nos últimos anos do reinado de Herodes o Grande. Lucas acrescenta que foi durante um grande censo romano, quando Quirino era governador da Síria. Parece específico, mas quando cruzamos essas informações com outras fontes históricas, elas não batem. Herodes morreu por volta do ano 4 a.C., talvez no ano 1 a.C. Já Quirino só foi governador da Síria no ano 6 depois de Cristo. Existe uma diferença de pelo menos 10 anos entre as duas referências. E mesmo que alguém conseguisse harmonizar esses dados, ainda assim nenhum dia específico é mencionado. Nem 25 de dezembro, nem 6 de janeiro, nem qualquer outro. O mais curioso é que nos primeiros 200 ou 300 anos do cristianismo, ninguém parecia se importar com isso. Nos primeiros séculos da era cristã, comemorar aniversários era visto como algo errado. Os primeiros líderes cristãos rejeitavam completamente a ideia de celebrar dias de nascimento, por considerarem esse costume pagão. Teólogos como Tertuliano, Irineu de Lyon e Orígenes de Alexandria eram explícitos nisso. Orígenes chegou a escrever que nenhum santo jamais celebrou o dia do seu nascimento, que somente pecadores se alegram nessas comemorações, e que os santos não apenas evitam festejar, como amaldiçoam o dia em que nasceram. Se os primeiros cristãos desprezavam a ideia de comemorar nascimentos, por que séculos depois decidiram não apenas celebrar o nascimento de Jesus, mas fixar um dia específico no calendário? E por que justamente o dia 25 de dezembro? É aqui que entram 2 teorias principais, completamente diferentes entre si. A primeira é a teoria da cristianização, a mais conhecida. A ideia de que, quando o cristianismo começou a ganhar poder no Império Romano, teria absorvido festas pagãs já existentes, dando a elas uma nova interpretação cristã. No caso do Natal, as 2 festas mais citadas são a Saturnália e o nascimento do Sol Invictus. A Saturnália era um festival romano dedicado ao deus Saturno. Durante vários dias de dezembro, havia banquetes, jogos, excessos e uma inversão simbólica da ordem social, em que escravos e senhores trocavam de papéis. Era uma espécie de caos controlado, uma válvula escape social. Essa festa acontecia em dezembro, mas nunca exatamente no dia 25. Normalmente começava no dia 17 e durava alguns dias. Já o culto ao Sol Invictus ganhou força especialmente a partir do século III, promovido por imperadores como Aureliano. O Sol Invencível tornou-se uma divindade imperial, associada ao poder e à eternidade de Roma. Segundo uma fonte do século IV, o nascimento do Sol Invictus era celebrado no dia 25 de dezembro. À primeira vista, parece óbvio concluir que os cristãos simplesmente substituíram o Sol por Jesus. Mas essa teoria tem problemas sérios. O primeiro é que não existe nenhum documento antigo ligando explicitamente o Natal cristão às festas pagãs. Nenhum texto registrando debates, críticas ou controvérsias sobre essa suposta apropriação. E isso é estranho, porque a Igreja Antiga debatia absolutamente tudo. A natureza de Cristo, o papel do Espírito Santo, práticas alimentares, rituais, heresias, tudo gerava textos, cartas e concílios. Sobre o dia 25 de dezembro, silêncio. A primeira menção a uma ligação direta entre o Natal e o Sol Invictus aparece apenas no século XI, com Dionísio Barsalibe, quase 1000 anos depois dos acontecimentos. O segundo problema é que o dia 25 de dezembro também marcava o solstício de inverno no calendário romano, o momento em que o Sol atinge seu ponto mais baixo e começa a renascer.
um símbolo astronômico universal, não necessariamente ligado a um deus específico. E o próprio simbolismo bíblico chama o Messias de Sol da Justiça. Usar imagens solares para falar de Jesus não seria algo estranho para os cristãos. O terceiro problema é ainda mais decisivo. Durante séculos, a parte oriental do Império Romano comemorava o nascimento de Jesus no dia 6 de janeiro. Essa data não tem relação nem com a Saturnália, nem com o Sol Invictus. Então, de onde ela vem? É aqui que entra a segunda teoria, muito menos conhecida, mas muito mais bem documentada: a teoria do cálculo. Segundo essa ideia, Jesus teria sido concebido e morrido no mesmo dia do ano. De acordo com o Evangelho de João, Jesus foi crucificado na véspera da Páscoa judaica, no dia 14 de Nissan. Cristãos dos primeiros séculos calcularam que essa data correspondia ao dia 25 de março no calendário romano. Existia uma antiga tradição judaica de que uma vida perfeita começa e termina no mesmo dia do ano. Moisés, por exemplo, teria nascido e morrido no mesmo dia do mês. Aplicando essa lógica a Jesus, concluiu-se que, se ele morreu em 25 de março, então também teria sido concebido nesse dia. E 9 meses após 25 de março, chega-se a 25 de dezembro. Santo Agostinho escreveu que Jesus foi concebido no mesmo dia em que sofreu, e que o ventre da Virgem correspondia à nova sepultura em que ele foi colocado. Outros autores antigos, como Júlio Africano e Hipólito de Roma, também registraram esse raciocínio. Quando o mesmo cálculo era feito usando o calendário grego em vez do romano, o resultado era 6 de janeiro, exatamente a data celebrada no Oriente Cristão. De repente, tudo se encaixa. Não foi uma decisão política centralizada, não foi simplesmente uma cristianização forçada de festas pagãs. Foi um cálculo teológico complexo, cheio de pressupostos simbólicos, mas real e documentado. Ainda assim, é possível que as duas teorias estejam parcialmente corretas. Talvez o cálculo tenha sido feito de forma honesta, mas o fato de cair em um dia já simbólico no calendário romano facilitou sua aceitação. Ou talvez os cálculos tenham sido influenciados consciente ou inconscientemente pelo desejo de chegar ao dia 25 de dezembro. Converter datas entre calendários judaicos, gregos e romanos não é simples. Há margem para escolhas, interpretações e ajustes. A verdade é que provavelmente nunca saberemos com absoluta certeza por que o dia 25 de dezembro se tornou o Natal. Mas algumas coisas são claras. Primeiro, essa data não se baseia em evidências históricas diretas sobre o nascimento de Jesus. Segundo, a ideia de uma imposição maquiavélica da Igreja não se sustenta historicamente. Se tivesse ocorrido, teria deixado rastros e provocado debates, e não deixou. O processo foi orgânico, gradual, local. Comunidades diferentes chegaram a datas diferentes, até que o 25 de dezembro se consolidou no Ocidente. E terceiro, essa história revela algo profundo sobre a cultura humana. Nada é óbvio, nada é natural, tudo é construído. O que hoje parece eterno e incontestável é resultado de séculos de escolhas, esquecimentos, fusões e disputas. Por trás de cada tradição, de cada feriado, de cada sempre foi assim, existe uma história complexa. Então, da próxima vez que algo parecer óbvio demais, vale perguntar: será mesmo? Porque entender a complexidade por trás das obviedades é o que nos torna mais conscientes, mais críticos e mais livres. Feliz Natal! Seja ele no dia que for.